hiperagitação, que faz você fazer um monte de merda. Agora, se você furar a barreira para baixo e fica muito triste, você pode abrir um quadro de humor. Você pode deprimir, tá? Ou de ansiedade, etc. Então, existe uma homeostase psicológica que você tem que orbitar. Um lugarzinho ali que você não pode passar. Existe uma homeostase na corrida, por exemplo. Olha que interessante. Por exemplo, você pega... Vamos pegar um exemplo. A sua pressão arterial... o seu batimento cardíaco, ele está sempre em homeostase. Pensa assim, agora eu estou sentado aqui e meu batimento cardíaco está em 60. Tá? Esse batimento cardíaco, se eventualmente eu levantar e for ali na portaria pegar alguma coisa, eu tenho que descer uma escada, subir um negócio e chegar na portaria. A minha pressão arterial, o meu batimento cardíaco vai subir. Afinal de contas, eu tive demanda energética, eu tive demanda de oxigênio para os músculos da perna e tal, para andar até lá. Digamos que a minha frequência cardíaca sobe até 90 para ir lá caminhando. Aí eu volto aqui, sento ali no sofá, pedi um iFood, vou comer alguma coisa. A minha pressão, meu batimento, minha frequência cardíaca não pode ficar em 90. Vai ficar até amanhã, de noite, eu dormindo lá, frequência cardíaca 100, 100 e pouco. Ela volta aos 60, 65, 70 por mecanismos homeostáticos. Então, a frequência cardíaca oscila numa faixa específica por mecanismos homeostáticos. Eu vou ali na geladeira, vai subir até 80, vou sentar aqui, ela vai reduzir. Por uma série de mecanismos que controlam a frequência cardíaca. Tá? Agora imagine que eu vou correr. Vou sair correr. Nunca corri na minha vida. Digamos que eu nunca tenha corrido na vida e eu vou sair correr. Esse sair correr ele gera um aumento tão grande na minha frequência cardíaca que eu posso acabar passando um pouquinho a fronteira do que seriam os mecanismos regulatórios homeostáticos e eu começo a entrar nos mecanismos regulatórios alostáticos. Afinal de contas, não é comum um batimento cardíaco chegar a 175, 180 por uma hora correndo. Isso não é mais homeostase, agora começa a ser alostase. O meu corpo começa a entender aquilo como algo relativamente nocivo, estressante, e ele precisa, a homeostase já não regula mais aquilo e agora entra em jogo mecanismos alostáticos. Tá ok? Então veja, os mecanismos alostáticos são mecanismos que possibilitam a existência da homeostase. Tá? Se você pega um corredor experiente, por exemplo, e você bota ele correr 1 hora a 175 batimentos por minuto, uma frequência cardíaca de 175, para ele aquilo muitas vezes está dentro da homeostase e não da alostase. Por quê? Porque essa fronteira homeostática muitas vezes ela é expansível, não nos parâmetros vitais, não entendam errado, você não consegue aumentar a fronteira de temperatura que o seu corpo suporta, ou de insulina, ou de, sei lá, outra coisa, oxigênio, ou de potássio nos neurônios. Isso tem que ser sempre ali, não se mexe nisso. Agora, então, esses parâmetros vitais não mexem. Agora, os parâmetros comportamentais e psicológicos, a fronteira entre o que é homeostático e alostático, ela é expansível. Então, um corredor que nunca correu, começou a correr agora, e vai correr 1 hora a 175 batimentos cardíacos, a 175 batimentos por minuto, um iniciante, isso é extremamente alostático. O corpo não está acostumado àquilo ali. Agora, um corredor experiente, aquilo ali muitas vezes é homeostático. Os sistemas já dão conta daquilo tranquilo, não precisa ligar um alerta no corpo, porque ele já fez aquilo muitas vezes, o corpo habituou. Os sistemas hipertrofiaram, ele regula muito bem a pressão arterial dele, o batimento cardíaco dele. Então pensa assim, existe uma fronteira comportamental, homeostática, psicológica e comportamental homeostática. Essa fronteira, essa barreira, ela é possível de ser expandida. Isso inclusive do ponto de vista comportamental, por exemplo, falar em público.
Por isso que tem aquele vídeo, como falar em público e a importância disso. A primeira vez que você vai falar em público, o estresse, se você nunca falou, o estresse daquilo ali vai ser alostático. Vai passar as fronteiras homeostáticas do seu psicológico e aquilo vai ser nocivo para você. Só que muitas vezes, se você continuar se expondo, você expande o que é a sua zona de conforto homeostático e o alostático fica mais longe, então é mais fácil, você expande o que é suportável para você. Tá? Agora olha que interessante, isso é um ponto para vocês ficarem pensarem nisso, tá? Quando você passa e aí eu devo alertar vocês, essa fronteira ela não é fixa e ela existe, cada um tem que meio que entender quando que tá pesado e quando não tá. Talvez um psicólogo cognitivo comportamental ajude você a entender essa fronteira, tá? Mas ela não é objetiva, não existe um número, é meio que perceptível, você tem que perceber essa fronteira, tá? Então pensa assim, quando você chega nessa fronteira, vamos ao exemplo da corrida. Você chega numa fronteira ali que, cara, você está percebendo que está passando um pouco do limite ali. Você está começando a entrar numa zona beirando uma exaustão, um cansaço. Isso não muitas vezes numa corrida única, mas num bloco de corrida. Tipo, caramba, esse mês normalmente no mês, sei lá, você corre 35 quilômetros no mês. E aí teve um mês que você correu 50. Cara, você aumentou significativamente o volume de treino e isso pode ter feito o seu corpo não orbitar mais numa fronteira homeostática e subir para uma fronteira alostática. Esse furo que você dá na bolha homeostática, ele é um furo necessário para a adaptação do seu organismo, tanto do ponto de vista comportamental quanto fisiológico. Se você não empurrar essa fronteira um pouquinho para frente, você nunca vai evoluir. Num treino de academia, num estudo, na capacidade de interação social, na capacidade de corrida, na capacidade de comunicação, na capacidade... Enfim, você precisa furar isso, empurrar um pouquinho. Só que tem um problema. Se você orbitar muito tempo longe da fronteira homeostática, se você ficar orbitando... Aqui é a fronteira homeostática. Se você ficar orbitando muito tempo longe dela e por muito tempo, você pode ter o que a gente chama de sobrecarga alostática. Essa sobrecarga alostática pode se traduzir numa doença ou numa lesão. Então, do ponto de vista psicológico, essa sobrecarga alostática pode se traduzir num transtorno, pode abrir um quadro. E do ponto de vista, por exemplo, de uma corrida, pode se traduzir numa canelite, que é uma lesão na canela por muito impacto repetitivo, ou uma lesão no tendão, ou um problema no joelho, ou uma lesão muscular, um rompimento de um ligamento, num treino de força. Entende o que eu quero dizer? Você tem um círculo, que é onde a sua homeostase orbita, e você não pode sair fora desse círculo por muito tempo e se manter lá. Você tem que... É como se... Eu até fiz um desenho. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. É como se aqui dentro do azulzinho fosse a homeostase e esses braços aqui que saem seriam a alostase. Então, eventualmente você tem que ir lá fora da sua zona de conforto homeostática e retornar. E você vai fazendo isso. Porque se eventualmente você for e você ficar muito tempo fora da fronteira, aqui ó, isso aqui é a fronteira. Se você ficar muito tempo aqui, você tem o que a gente chama de sobrecarga alostática. Essa sobrecarga alostática, ela faz o quê? Desenvolve uma lesão, se você estiver usando esses conceitos numa corrida. O que significa isso? É um cara que nunca correu e está correndo
3, 5 quilômetros todo dia e nunca correu. Cara, eventualmente vai estourar uma lesão em você, bicho. Porque o seu corpo não deu tempo. Você não é assim do nada. É por isso que quando você é muito afobado numa coisa, ou você não consegue manter aquilo, porque você teve uma sobrecarga alostática, ou você começou de forma muito incisiva e não conseguiu manter. Tá? Então qual que é o segredo? É você identificar o que é a sua zona de conforto. A gente poderia chamar essa zona homeostática de zona de conforto. É você identificar o que é a sua zona de conforto e eventualmente dar uns tiros. Tipo, eu vou lá, fora da zona e volto. Vou lá, volto. Vou lá, volto. Experiência pessoal. Quando eu fui no meu primeiro podcast, foi sair da zona de conforto. Porque até então ninguém me conhecia, eu devia ter poucos seguidores no Insta naquela época, sei lá, uns 20 mil, 25, pouco porque eu tenho hoje, né? E eu sempre usei esses raciocínios comigo, cara. Isso que é louco, eu tô ensinando a vocês como eu penso. E a minha visão de ver a vida é meio estranha mesmo, não se apega. E eu pensei assim, cara, porque pensa comigo, na minha história, deixa eu desenhar aqui pra vocês. Na minha história, eu sempre empurrei a zona homeostática para fora. Então, a minha zona homeostática era assim. Morava lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha de 3, 4 mil habitantes. Resolvi ir para uma cidade de 80 mil habitantes fazer graduação. Eu fiz isso. Expandi o que era a minha zona homeostática. Aí depois eu resolvi vir para uma cidade, para uma capital, fazer mestrado. E aí, bicho, mestrado numa federal, no meio de um monte de alunos sábios, que manjam. Eu fiz isso. E aí eu entrei no doutorado. E aí eu fiz isso. E aí eventualmente me chamaram para um podcast. E aí eu tava orbitando ali, eu pensei, cara, eu vou ter que dar um tiro lá fora do que é a minha zona homeostática psicológica e minha zona de segurança intelectual. E eu vou ter que dar um tirão lá fora e depois eu volto. E não foi outro. O que eu faço? Eu vou para São Paulo nos podcasts e é um momento que eu me sinto tenso. Talvez vocês não saibam disso, porque vocês, sei lá, a gente não convive junto. Mas esses momentos de exposição,